Capítulo 1153, Salão Espiritual de Trocas. Tradução: Lachuel. Revisão: Lord Atrocitus Padrim. Agora era muito difícil para a técnica do vento e relâmpago dos 5 elementos de Zhao Feng melhorar, e seu estado de existência já havia alcançado o nível de um deus verdadeiro de primeiro grau. Por isso ele decidiu colocar seu foco no poder de sua linhagem. Uma linhagem sanguínea forte era muito útil para chegar ao reino divino celestial. Por exemplo, as 200 linhagens mais importantes nas 10.000 raças antigas se tornariam deuses verdadeiros de segundo grau quando fossem para o reino divino celestial, mesmo que a base do indivíduo fosse muito fraca. Este era um dos benefícios que uma linhagem sanguínea forte trazia. Enquanto a linhagem perfeita do sol demoníaco de sangue de Zhao Feng era considerada uma das principais linhagens da zona do continente, era inútil no antigo reino desolado dos deuses, porque a pureza das linhagens no antigo reino desolado dos deuses era extremamente alta. Por exemplo, a linhagem da raça Jade de Ouro, que governava a Baía do Oceano Azul, tinha apenas 2.000 pontos, mas no mesmo nível de cultivo, alguém como Wen Luan, que tinha alta linhagem raça de Batalha Sol Celestial, não seria seu par. Essa era a diferença entre o antigo reino desolado dos deuses e outras dimensões. Para alguém como Zhao Yufei, que tinha uma linhagem antiga, mas era de uma dimensão fraca, a pureza de sua linhagem aumentaria depois de entrar no antigo reino desolado dos deuses. No entanto, isso foi limitado apenas às antigas linhagens. A linhagem sanguínea imperial do Dao de Zhao Feng não mudou nada depois de vir aqui. Vosh. Zhao Feng chegou ao reino dos sonhos da Era Antiga. Agora tinha um grande exército de bestas dentro. Além dos tigres alados escarlate dourado, macaco alado do relâmpago flamejante, touro indomável da terra e raça cristal da terra, Zhao Feng também conquistou várias raças classificadas nos 8.000 das 10.000 raças antigas. O mais forte foi a raça das raposas de fogo Yao. Eles foram classificados em 8.030 entre as 10.000 raças antigas. No entanto, Zhao Feng precisava de uma quantidade assustadora de recursos para criar este exército de bestas. Continue a expansão e ataque a raça dos morcegos da luz elétrica. Zhao Feng ordenou enquanto liderava vários grupos de bestas em direção ao próximo alvo. Zhao Feng venceu mais uma vez após um forte confronto. As bestas mais fracas foram eliminadas e Zhao Feng foi capaz de escravizar alguns membros mais fortes da raça de morcegos da luz elétrica também. O reino dos sonhos da Era Antiga pode ser maior do que eu imaginava. Provavelmente ainda estou na fronteira. Zhao Feng não pôde deixar de adivinhar depois de testemunhar o tamanho do antigo reino desolado dos deuses. Ele sentiu que o reino dos sonhos da Era Antiga estava de alguma forma conectado ao antigo reino desolado dos deuses. Vou expandir pouco a pouco. Contanto que eu não ofenda raças que são muito fortes, eventualmente serei capaz de alcançar a região interna do reino dos sonhos da Era Antiga. Zhao Feng estava muito animado. Se a fronteira já contivesse tantas recompensas, o centro seria ainda melhor. Vosh. Zhao Feng retornou ao antigo reino desolado dos deuses com um pouco de carne e essência de linhagem ancestral. Muitos animais morreram durante as lutas pelo território, e seus corpos estavam cheios de recursos preciosos. Mestre, dê-me mais alguns recursos e poderei me recuperar ao nível de um semideus. O dragão serpente chegou ao lado de Zhao Feng avidamente. Ele já havia usado todos os recursos que Zhao Feng lhe deu anteriormente. Afinal, esses recursos foram obtidos dos reinos da luz mística e semideuses, então eles não eram muito preciosos. Estes são seus. Zhao Feng pegou um pouco da carne e da essência da linhagem e os deu ao dragão serpente. Ele não poderia usar tanto sozinho de qualquer maneira. Zhao Feng então olhou para Zhao Wang e Zhao Van. Zhao Van ainda estava nos estágios de pico do reino da luz mística, mas Zhao Feng avisou para não se apressar. Era melhor fortalecer seu alicerce e romper para se tornar um deus de posição superior. Quanto a Zhao Wang, ele estava nos estágios finais do reino da luz mística, o mesmo que Zhao Feng. Além disso, ambas as linhagens eram dos 8 grandes olhos de Deus, então suas linhagens melhoraram após entrar no antigo reino desolado dos deuses.
Somando-se ao fato de que eles usavam recursos ancestrais para se cultivar, suas linhagens não eram mais fracas do que as 200 linhagens principais das 10.000 raças antigas. Meu olho também parece estar mudando, Zhao Feng murmurou suavemente. O reino dos sonhos da Era Antiga e o olho espiritual de Deus começaram a mudar desde que ele entrou no antigo reino desolado dos deuses. A mudança do reino dos sonhos da Era Antiga foi extremamente rápida, mas a mudança do olho espiritual de Deus foi extremamente lenta. Era difícil até mesmo detectar, e ainda estava mudando mesmo agora. Tudo bem. Vou fortalecer minha linhagem primeiro. Zhao Feng tirou alguma essência de linhagem da raça de morcegos da luz elétrica e infundiu em sua linhagem. Ele ativou sua linhagem perfeita do sol demoníaco de sangue, fazendo com que seu corpo ficasse vermelho instantaneamente. Um fogo sinuoso de cor sangue apareceu atrás dele. Zhao Feng usou seu poder de linhagem para absorver as diferentes linhagens das 10.000 raças antigas que ele adquiriu. Não é como se as linhagens nunca mudassem. Enquanto eu continuar absorvendo o poder de outras linhagens, minha linhagem se tornará mais forte e ultrapassará as antigas linhagens, mesmo que não seja uma própria. Neste ponto, a linhagem perfeita do sol demoníaco de sangue de Zhao Feng já havia excedido a faixa da linhagem sol demoníaco de sangue perfeita da família Tie. A linhagem de Zhao Feng continha muitas outras linhagens a ponto de poder ser chamada de linhagem perfeita do sol demoníaco de sangue evoluída, mas ele achava que um nome linhagem ancestral do sol demoníaco de sangue seria melhor. Assim, Zhao Feng continuou fundindo linhagens antigas em sua linhagem ancestral do sol demoníaco de sangue para fortalecê-la. Depois de um mês, seu corpo estava ainda mais vermelho. Uma fagulha carmesim escura apareceu dentro de seu corpo, e o fogo estava mais forte do que nunca, pois emitia uma aura antiga. A linhagem está realmente se tornando mais forte, mas o efeito ainda é muito fraco. Zhao Feng parou de usar sua linhagem ancestral do sol demoníaco de sangue e saiu de seu salão. O raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente tinha cerca de 20 campos de artes marciais, e muitos membros e discípulos estavam lutando uns com os outros. Depois de derrotar a raça dos lagartos de língua preta e obter o ginseng de fogo pérola do céu, a moral da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente aumentou e eles estavam se tornando mais fortes. Senhor Zhao. A voz do tio King soou não muito longe do salão. Finalmente conseguimos ver o Senhor depois de tanto tempo. Yu Lin sorriu. Além de ir ao campo de batalha naquela vez, Zhao Feng passava a maior parte do tempo recluso, então a raça Ovelhas de Jade Verde raramente o via. Senhor Zhao, vamos ao salão espiritual de trocas e compremos alguns recursos de que precisamos. Liu Yun parecia animado e falou como uma voz pura. Salão espiritual de trocas. Zhao Feng prestou atenção a esse nome quando obteve o mapa da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente, mas não se aprofundou nele. O Salão Espiritual de Trocas é um lugar para reabastecimento criado por todas as forças dentro de uma determinada área, e há muitos mercados exclusivos lá. Estamos planejando trocar alguns dos itens de que não precisamos por alguns recursos de cultivo, e o Lin explicou a Zhao Feng. Ela ficou muito surpresa que Zhao Feng não sabia o que eram os salões espirituais de trocas, embora ele fosse do antigo reino desolado dos deuses. Se Zhao Feng veio de alguma outra dimensão, ele deveria ser um semideus no mínimo. Oh! Eu irei com você então. Zhao Feng estava ligeiramente interessado no lugar que Yu Lin falava. Na realidade, tudo era novo para Zhao Feng e ele queria experimentar tudo. Senhor Zhao. A expressão do tio Qin se transformou em alegria, e ele falou em um tom muito respeitoso. O trio da raça Ovelhas de Jade Verde estava originalmente preocupado em ir para o Salão Espiritual de Trocas. Embora o Salão Espiritual de Trocas fosse basicamente o único lugar justo no antigo reino desolado dos deuses, eles estavam muito fracos, então eles ainda estavam com medo. A Ilha Pena Celestial tinha um total de 5 salões espirituais de trocas. O salão espiritual de trocas mais próximo da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente era controlado pela raça dos lobos glaciais de olhos azuis nas proximidades. Zhao Feng e o trio chegaram ao salão espiritual de trocas 2 meses depois.
O salão espiritual de trocas era enorme. Havia palácios e salões de todas as cores e tipos dentro dele, e todos estavam conectados uns aos outros. Eles até tocavam as nuvens. Uma poderosa matriz foi montada ao redor do salão espiritual de trocas. Mesmo os especialistas do nível Deus verdadeiro achariam difícil entrar à força. Havia uma entrada em cada uma das 4 direções cardeais do salão espiritual de trocas. Vosh. Vosh. Especialistas de diferentes raças se dirigiam ao salão espiritual de trocas. A maioria deles estava em grupos. Senhor Zhao, vamos também. O tio King conduziu Zhao Feng e companhia até a entrada. 10 especialistas em estágio avançado do Reino da Luz Mística, irradiando auras aterrorizantes, estavam diante de uma porta dourada e assustaram os especialistas que entravam no salão espiritual de trocas. Aqui estão seus tokens. 10 cristais divinos inferiores permitirão que você fique aqui por um dia. Os guardas deram fichas com números aos vários especialistas. 10 cristais divinos inferiores por um dia. As expressões do tio Kim e companhia fizeram uma pausa. Era óbvio que esta era a primeira vez que realmente vinham aqui. Embora esse custo fosse aceitável para especialistas nos estágios finais do Reino da Luz Mística ou superior, era muito caro para todos abaixo dele. No entanto, eles estavam muito curiosos sobre o salão espiritual de trocas e até trouxeram Zhao Feng com eles. Eles estavam obviamente com vergonha de simplesmente sair, então eles só puderam gastar 10 cristais divinos inferiores. Zhao Feng sorriu levemente. 10 cristais divinos inferiores eram toda a riqueza de um cultivador do Reino da Luz Mística em estágio primário na zona do continente. Zhao Feng e companhia logo chegaram à entrada. 20 cristais divinos inferiores por um dia. O guarda-líder olhou para a raça ovelhas de Jade Verde Zhao Feng antes de falar com uma voz fria. Senhor, não foram 10 cristais divinos inferiores por um dia. Yulier disse imediatamente enquanto sua expressão congelou. Deixando de lado 10 cristais divinos inferiores já era muito caro para Yulier. Além disso, eles tinham 4 pessoas aqui. Isso significava que custaria a eles 80 cristais divinos inferiores por um dia. HMPH. Se eu disser que são 20 cristais divinos inferiores por um dia, então são 20. O grande guarda imediatamente lançou uma forte pressão e suprimiu o trio da raça ovelhas de Jade Verde, fazendo seus corpos tremerem. O guarda obviamente podia ver que eles eram da raça ovelhas de Jade Verde, que era apenas um poder modesto de 3 estrelas. Havia apenas um Reino da Luz Mística de estágio primário do grupo da raça ovelhas de Jade Verde na frente dele. Os outros 2 eram o pico do Reino Vazio Espiritual e o Reino Grande Núcleo da Origem. Embora ele não pudesse dizer o cultivo do humano, este humano não poderia ser muito forte. Ele seria capaz de matar todas essas formigas fracas com apenas um golpe. Ei, até mesmo um Reino Grande Núcleo da Origem se atreve a vir aqui. Eles não sabem como a morte é escrita, não é? Entregue as taxas ou vá se foder. Muitos especialistas por trás de Zhao Feng e companhia começaram a ficar impacientes e ridicularizados. Zhao Feng deu um passo à frente com uma expressão calma. Senhor Zhao. O trio ficou extremamente envergonhado. Como esperado, mesmo que os salões espirituais de trocas fossem relativamente justos, eles eram muito fracos. Eles não conseguiram obter os direitos de um tratamento justo.